Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian na área de novo para a nossa leitura e assim sermos transformados através da palavra, através dela. Que bom que você está aí, fico muito feliz com a interação de vocês. Bora lá, não vamos nos desanimar. Olha aqui, ó. Cara, eu tava lembrando esses dias aí, ó, esse lado aqui, ó, é o que nós temos que ler ainda. Esse aqui já foi inteirinho. Eu tava lembrando dos primeiros vídeos que a gente tava bem no comecinho, tava lá longe, agora nós estamos aí em 209. 209. Faltam 150 dias. Nossa, menos, cada vez menos, quase uma contagem regressiva. Que bom que você está aí. Fico feliz que você está aí. Quero também incentivar você aí num vídeo, vou colocar o cardzinho aqui, um vídeo onde eu falo sobre a tabela cronológica do Antigo Testamento, que vai te ajudar bastante no entendimento dela, no entendimento do agir dos profetas, quais os profetas orais, profetas escritores, os reis, com quem cada um interagiu, quais foram aqueles que proclamaram contra os reis ou a favor dos reis. Então ali é bom saber, porque quando a gente lê Crônicas, lê Samuel, eles são, se fosse colocar tudo em ordem cronológica, ia estar tudo misturadinho. E aí muitas vezes a gente não sabe onde que a gente está na leitura. Por isso, vá lá tem a tabela que você pode fazer o download para você imprimir e assim ser edificado cada vez mais. Beleza? Então eu convido você, vamos lá. Aqui o meu aquecedor, friozinho, café quentinho para a nossa leitura de hoje. Bora lá. Muito bem. Vamos lá. Nós temos aí nossa leitura de hoje, 209. As leituras agora estão bem extensas. Eu vou até tentar falar um pouquinho com menos entonação. Nossa, bem extensas. Eu vou falar com menos entonação para que a voz aguente um pouquinho mais. Então, Crônicas ainda está no dia 214, nós estamos no 209. Vamos lá. 215 Crônicas ainda. 216. Tá bem extenso. Olha, ó. Daí no dia 217 nós entramos em Esdras. Mas parece que está mais extenso o Antigo Testamento do que nos outros. Mas vamos lá. Não é motivo de desânimo. Beleza? Pega lá a tua Bíblia, abra a Bíblia, 2 Crônicas 21 a 23, 22. Vamos lá. Vou tentar preservar a minha voz aqui, para que a gente possa... É que eu me empolgo na leitura, daí não adianta. Mas vamos lá. Abriu lá, 2 Crônicas 21. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhe deu presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá, porém deu o reino a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, e segundo a promessa que lhes havia feito de dar uma lâmpada, e a eles
aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi até lá com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas, que o cercaram, e os capitães dos carros de guerra. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Libna também se rebelou contra Jeorão, porque esta havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e o fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias. Aí, ó. Agora entra Elias na jogada. Em que está escrito: isso foi uma carta. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Você não andou nos caminhos de seu pai, Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor castigará com grande flagelo esse povo do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença essa que aumentará dia após dia até que seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres deles, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com a doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia. Ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Olha só, deve ser muito ruim isso, né? Você ir embora, morrer sem deixar saudades nenhuma. É preciso deixar um legado para as pessoas se inspirarem. Não estou dizendo saudades assim, oh meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Precisamos dele. Não, é saudades. Olha como foi bom aquela época. Aquilo que nós guardamos no nosso coração, que possa ser inspiração para continuarmos a viver. Isso deve ser o dia em que nós morrermos, deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque as tropas que tinham vindo com os árabes e invadindo Arrael tinham matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele era filha de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi como Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade para guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente.
Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão. Porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam ao serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram porque disseram: ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles escondido na casa de Deus durante 6 anos, e Atalia reinava no país. No 7º ano, o sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem: Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaseias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicri. Esses percorreram Judá, congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhes disse: eis que o filho do rei deve reinar, como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de Davi. Isso é o que vocês devem fazer. 1/3 parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entram no serviço do sábado, servirá de guarda dos portões do templo. Outra 1/3 parte estará no palácio real e a outra 1/3 parte estará no palácio servirá no palácio e a outra 1/3 parte no portão do fundamento, e todo o povo estará no pátio da casa do Senhor. Que ninguém entre na casa do Senhor, a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes poderão entrar, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas devem rodear o rei, cada um de arma na mão, e se alguém quiser entrar no templo, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os levitas e toda Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhe havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entraram no serviço no sábado, como os que saíam do serviço do sábado. Porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das turmas. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de Sem as lanças, os escudos e os escudos menores que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Deus. Disposto todo o povo, cada um com a arma na mão, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo, e até o altar e até o templo para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram a coroa na cabeça dele, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! Quando a rainha Atalia ouviu o barulho do povo que corria e louvava o rei, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada. Os capitães e os tocadores de trombeta estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores com instrumentos musicais dirigiam o canto dos louvores. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam
e ela pelo caminho da entrada dos cavalos. Foi para o palácio real, onde a mataram. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, todo o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, que Davi tinha organizado em grupos para cuidarem da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de alguma forma fosse impuro. Reuniu os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos esses conduziram o rei na casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão superior, e assentaram Joás no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia à espada. Gente, quando Deus quer, Deus quer. Né? Romanos 11, 13, 36. Vamos lá, vamos ver o que Paulo quer nos ensinar agora. Dirijo-me a vocês que são gentios. Olha, para nós. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que os que caíram, severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquele que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse ministério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Isto é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto a eles são amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também esses agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, a fim de que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. A profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos.
Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja retribuído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Salmo 22, 1 a 18. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude, pois touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me com água e todos meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me nas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. Olha esse final. Esse finalzinho é a profecia do canto a respeito de Jesus aqui, né? Secou-se o vigor, caco de barro, língua se apega ao céu, né? Estando ali no limiar da morte, né? Cães me cercam, bando de malfeitores, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, né? Nunca foram quebrados. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas. Foi lançado sorte sobre as roupas. E sobre a minha túnica lançaram sorte. Isso que aconteceu com Jesus. Profecia daquilo que aconteceu com Jesus. Provérbios 27. O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. E assim terminamos a nossa leitura de dia 209. 209. Vamos lá. Aí, ó. Temos mais um trechinho aí. Beleza? Sem comentários hoje. Deixe que o Espírito Santo ministre o seu coração a respeito da nossa leitura de hoje. Tá bom? Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente, interaja, que eu estarei ali para responder, estar com vocês, interagindo em todos os momentos, para que assim possamos nos fortalecer, nos inspirar para a leitura da palavra todos os dias. Beleza? Deus abençoe você. Eu espero você amanhã com mais café.